Boa noite, meninas. Boa noite você que está assistindo aqui comigo ao vivo. Boa noite você que vai assistir depois no Entre Linhas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa apaixonada por livros. Amo livro de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. A literatura que eu mais gosto é na área de autoajuda, na área de marketing, na área da psicologia e livros cristãos, mas nem todos assim me pegam. E quando surgiu a ideia de fazer o Entre Linhas, muito me agradou, porque como uma pessoa que ama livros, eu tenho livros embalados aqui. Eu fiz um propósito com Deus que eu não ia comprar nenhum outro livro enquanto eu não terminasse todos da minha prateleira. Eu achei demais a gente fazer esse canal só para quem é apaixonado por livro, quem quer acompanhar livro. O livro ele me dá uma virada de chave quando eu aprendi a ler livro ouvindo. Eu consigo focar mais e ler muito mais. Eu acho os audiobooks do livro e pego o livro em mãos, eu preciso de ter o livro em mãos para poder estar lendo o livro mais rápido. Quando Deus colocou na minha vida, no meu coração, de começar a escrever livro, foi algo que me surpreendeu, porque eu nunca esperei escrever livro algum, gente. Eu sou da área da comunicação, a aula de oratória, área de marketing, mas a área de escrever, a área da literatura, eu nunca fui muito boa. Eu sempre fui muito boa de lógica, de matemática, de exatas, não na questão da literatura. E o Senhor foi trabalhando na minha vida há uns 3 anos atrás, quando eu fiquei muito doente, depois de todos os furacões da minha vida, do meu divórcio, do meu alinhamento, do meu reencontro com o Espírito Santo, na verdade, a minha verdadeira conversão, onde ele realmente reformulou minha vida toda, e eu fui surpreendida quando o Senhor falou para mim que eu ia escrever livros. E aí foi uma briga absurda na minha vida, essa questão de escrever livros. Eu estava numa conferência em Ribeirão Preto, numa conferência que teve na comunidade, na missionária, e lá estava a pastora Thalita Pereira, e ela vendeu um livro em conjunto de um projeto onde tem muitas mulheres, é um livro feito com várias mulheres, muito conhecida no nosso tempo. E aí, junto com esse livro, veio um Moleskine escrito Aqui é a Sua História. E eu peguei esse Moleskine e falei, ok, senhor, você quer que eu escreva também? Vou começar a escrever. E tentei por várias vezes escrever esse Moleskine, ele está até aqui. O livro, deixa eu mostrar para você. O livro que eu comprei da Thalita Pereira, ó, chama O Segredo das Mulheres de Influência. Aqui tem várias pastoras, todas elas contam uma história dentro desse livro. É um livro de projeto social. Aqui tem a Thalita Pereira, a Ana Paula Valadão, a Tanuri, a Gabriela Rocha, a Helena Raquel, a Ana Nóbrega, a Camila Barros, Ângela Neto, Elisete, Fabiola Mello, Patrícia Bravanel, Marcela Thaís, Val Gonçalves, Flávia Reis, Cassi Valadão, Eva Luana, Cimeia, Ilma, Bela e a Eixla. E no final tem aqui, ó, você. Você está dando para vocês verem. E aí, nesse livro, vinha aqui esse Moleskine, esse caderninho que tem fita, e aqui é a sua história. Então, eu peguei esse Moleskine e falei, então vamos lá, vamos tentar escrever. E aqui tem o início, a assinatura da Thalita, e aqui tem o início do Identidade Única, ó, Identidade Única. E eu tentei escrever, fui fazendo por capítulo, fui tentando escrever do jeito que ó, que é meu primeiro manuscrito do meu livro. Eu fui tentando escrever e via que o negócio não ia, o negócio não fluía. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Isso é muito contra a minha essência, contra aquilo que eu sou, contra o que eu faço, né? Não conta, mas não é de mim escrever.
E eu fui nessa briga, escrevia nesse caderno, escrevia, pegava, deixava ele quieto. Aí eu tenho um outro caderno que eu gosto muito, que é meu caderno de oração, ele é verde fluorescente. E aí toda oração eu fazia, Senhor, me dê forças para poder conseguir escrever o meu livro que o Senhor falou. Até que eu tive a brilhante ideia, eu conversando com o Espírito Santo falou para mim assim: grava os áudios do seu livro. E eu comecei, e eu consegui fazer como ministração os áudios do meu livro. E o Identidade Única nasceu em áudio. Então, eu fiz todos os áudios dele e guardei sem data para diagramar, sabendo que um dia ia acontecer, mas não sabia quando isso ia acontecer. Muito bem. Quando veio esse ano, essa virada de ano, aconteceram muitos movimentos na minha vida. O Senhor mexeu nas minhas estruturas em todos os aspectos, na minha casa, nos meus filhos, na minha família, no meu financeiro, todas as áreas o Senhor mexeu esse ano. E Ele falou que ia fazer algo novo. Só que esse algo novo é composto de também arrancar raízes velhas. E o Senhor foi fazendo. E o Senhor me deu o devocional útero. Quando eu estava no meio do devocional útero, no começo do devocional útero, o Senhor me lembrou do meu livro e falou: pegue seu livro, que agora é o momento dele nascer. Gente, pensa numa pessoa que pirou. Eu pirei, porque que eu precisava? Eu começou da área de marketing e sempre diagramei livros, sempre, eu sei o trabalho que dá, gente, não é fácil, porque além de transcrever tudo, eu tive que ouvir tudo, transcrever todos os áudios, que cada áudio era um capítulo. Depois levar para uma correção, fazer a correção de todas as páginas. Depois equilibrar a questão de caracteres, que é a quantidade de palavras que tem em cada capítulo. Existe um padrão e uma quantidade de equilíbrio. Depois, diagramar, fazer a identidade do livro, que é algo que demora dias. Depois, diagramar o livro. E o Senhor falou para mim: você tem pressa, porque eu quero que você lance esse livro no final do útero. Eu quero que ele seja o nascimento do devocional útero. E aí eu comecei freneticamente a diagramar esse livro. E diagramar, gente, não é colocar em Canva, não. É pegar sistema, é algo que eu já faço há muitos anos. Uma diagramação média de um livro vai de, para quem não tem experiência, 30 dias corrido para montar. Para quem tem experiência na área de livros, vai 10 dias corridos sem parar para diagramar um livro. Tá? Fora toda essa parte, fora a ilustração da capa, fora a regularização. E eu não tinha esse tempo, porque o Senhor falou que tinha que nascer no final do devocional. E aí eu comecei a ficar as madrugadas fazendo ele, montando esse livro. Pois quando eu concluí o livro, eu achei que ele ia nascer em PDF. Quando ele estava pronto, deu 162 páginas. O Senhor falou assim para mim: agora você procura a gráfica. Aí sim eu fiquei louca, porque não é tão simples. A gráfica tem uma quantidade mínima de livros para imprimir, tá? A média é 1.000 livros. 1.000 livros fica em torno de mais de R$ 10.000, a tiragem do primeiro livro. Então, assim, eu falei, Senhor, eu não tenho isso. E Deus preparou tudo. Preparou uma gráfica que imprime menos quantidade. Deus preparou que o livro realmente nascesse fisicamente. E ali nasceu a primeira remessa do Identidade Única, né? A capa foi meu marido que fez, a diagramação fui eu, tá? Que é a área que eu já trabalho há muito tempo. E sabe quando você descobre que foi para esse momento que o Senhor te preparou? Porque, assim, de diagramar um livro existe um custo muito alto para poder montar ele do jeito que está, corrigir tudo. Além da gráfica, tem um valor muito alto, porque não é simples colocar um arquivo na gráfica. E eu consegui sentir o carinho do Senhor me levando a outros níveis daquilo que eu sempre cuidei dos processos dos outros, sempre cuidei das coisas dos outros. E reviver esse livro e transcrever ele, equilibrar ele, foi muito legal, porque eu vivi isso para muitas pessoas. Depois do nascimento do livro, que aconteceu no fechamento útero, o Senhor pediu para eu organizar o lançamento oficial dele. E aí foi outra saia justa, porque eu falei, Senhor, como, né? Assim,
Não é simples lançar um livro, tem custo de estrutura, tem custo de café, tem custo ou tem que comprar mais livros, então tem que investir em mais livros para ter mais livros. E o Senhor foi preparando tudo. E o Senhor preparou o local, a prefeitura acolheu o livro de uma maneira absurda, principalmente porque ele trabalha a saúde emocional feminina. Eu consegui apoios, pessoas me ajudando no evento, e foi lindo. Uau, o lançamento do livro foi lindo. Eu sou a primeira escritora cristã reconhecida pela Academia de Letras da cidade. E eu creio que é só o começo do que o Senhor tem preparado. E estar aqui com vocês na Entre Linhas é uma honra poder trazer o livro e esses detalhes do livro para você saber. A editora do livro, eu coloquei Mulheres com Propósito, uma editora, porque o Senhor tem me mostrado que, através de Mulheres com Propósito, vai nascer outras escritoras. Então, aqui, esse é o primeiro da editora Mulheres com Propósito, dentro desse projeto lindo que vocês estão participando e já conhecem aí, que é a base desse chamado de despertar das mulheres. E eu queria ler para vocês um texto que eu fiz, tá? Sobre o livro, sobre o que fala esse livro, o que eu senti conforme eu estava fazendo esse livro. E esse texto eu li no dia do lançamento, e eu queria ler aqui para vocês esse texto, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho do que tem nas entrelinhas desse livro. Então vamos lá. Senta aqui comigo, mas senta de verdade, não como se alguém ajeita uma cadeira. Senta com quem decide parar. Eu não quero te contar de um dia que não foi nada especial. Não teve flores na mesa, não teve música no fundo, não teve câmera registrando nenhum momento. Foi só um dia, mas o dia em que eu me encontrei. Eu estava ali, vivendo a mesma rotina de sempre, respondendo as mensagens, correndo contra o relógio, tentando encaixar mais tarefas em menos hora. Aquela correria que a gente chama de vida. Mas, por dentro, era como se algo tivesse travado, como se minha alma tivesse puxado o freio de mão. Eu não sabia dizer o que estava de errado, até que me vi parada diante de um espelho. Não aquele espelho que só mostra se o cabelo está arrumado, sabe? Mas um espelho invisível, aquele que reflete a alma. E eu me olhei, olhei de verdade. Vi uma mulher que não tinha carregado, que já tinha carregado muito peso. Peso de expectativas, pesos de cobrança, pesos de ser forte o tempo todo. E percebi que fazia muito tempo, mas muito tempo, que não me olhava assim. As olheiras não eram só de noites mal dormidas, e o cansaço não era só do corpo. Era um cansaço de alma, um cansaço de tentar e de tentar tanto. E mesmo assim, sentir que nunca era suficiente. Naquele silêncio, eu comecei a ouvir as vozes. A voz que dizia: Você tem que dar conta de tudo. Outra voz gritava: Não chore, não demonstre fraqueza. A voz que sussurrava: Seja perfeita, ou ninguém vai te respeitar. E aquela mais alta, aquela que doía mais: Não erre, nunca. No meio de tantas vozes, a minha estava quase sumindo. E é estranho porque quando a gente perde a própria voz, a gente começa a viver no piloto automático. A gente sobrevive, mas não vive. Minha vida inteira eu fui dos bastidores. Eu sabia segurar um roteiro, ajustar a luz e consertar o microfone. Eu sabia preparar um cenário para que os outros brilhassem. Mas e eu? Quem preparava meu cenário? Quem acendia as minhas luzes? Quem me perguntava: Você está feliz aqui? E a resposta naquele dia era não. Foi que começou uma busca sem mapa, sem manual, sem prazo para acabar. Eu não estava procurando um novo trabalho, nem um novo endereço. Eu estava procurando a mim mesma. E para isso, eu precisei fazer algo que parecia impossível. Tirei as camadas.
Primeiro, tirei as mais visíveis, a obrigação de agradar todo mundo, o medo de não, o medo das memórias de decepcionar todo mundo, e as manias de dizer sim, para não ser mal interpretada. Depois vieram camadas mais profundas, as memórias não resolvidas, os nãos que engoli para não criar conflitos, as palavras que nunca disse e as lágrimas que nunca deixei cair. E por último, eu encontrei as camadas invisíveis, aquela que eu nem sabia que estavam lá. Camadas feitas de crenças antigas, de rótulos que me deram e que eu aceitei sem perceber. Quanto mais eu tirava, mais eu via uma essência, algo puro, algo verdadeiro, algo que tinha cheiro e cor do que Deus sonhou para mim. E foi nesse momento que o livro começou a nascer. Não um projeto, não um produto, mas um respiro, um abraço de quem precisava receber como eu. E depois eu dar em você. Identidade única não é um manual para que você se reinvente. É um convite para você se reencontrar. Não é sobre caber no mundo, é sobre descobrir que você nunca precisou caber nele. E sobre um olhar para cada voz que tenta te moldar todos os dias e escolher a única voz de quem criou. Aqui a gente vai falar de identidade, de propósito, de limites, de cura e de fé. Mas não uma fé como um sermão, mas aquele que senta na sala da sua casa, te pede um café e olha nos seus olhos e diz: Me conta, quem é você quando ninguém está te olhando? No final dessa jornada, eu oro para que você seja como os olhos do céu e ouça bem baixinho a voz que mudou a minha história. Eu te fiz única. Eu deixei digitais em você e nenhuma outra mulher do mundo carrega o que eu coloquei em você. Então, se permita, se escute, se reencontre e viva como quem ninguém sabe. E você sabe, você é única. E esse é um pouco de todo o livro. O Identidade Única, ele traz todas essas camadas. Você vai ver que ele é um livro que dá para fazer como um devocional. Cada capítulo tem 3, 4 páginas no máximo. Mas você vai sentir que é como se eu estivesse sentada com você, batendo um papo e tirando essas camadas que eu tirei de mim e tirando de você. É um encontro com você mesmo. É um encontro de ajuste. É um encontro sem sermão. É um encontro de bate-papo de amigas. E Deus tem me levado a conversar com muitas mulheres. Eu queria poder falar para vocês que eu sempre fui uma mulher de exemplo, sempre fui uma ótima mãe, uma ótima filha, uma ótima amiga, mas seria mentira. Deus escolheu uma mulher totalmente improvável para poder estar aqui com vocês, cuidando de mulheres e falar: eu fui a minha pior versão de mulher. E hoje o Senhor tem me tornado a versão da mulher que Ele quer que eu seja. E é isso, meninas. O livro, a gente vai começar ele semana que vem. Então, semana que vem, terça, todas as terças, nós vamos estar falando do livro Identidade Única. Serão 4 semanas seguidas, mais uma finalização, tá? Nós vamos começar com a primeira parte. Esse livro ele é dividido em 4 partes, tá bom? Parte 1, 2, 3, 4, tá? Nós vamos, terça-feira que vem, comentar sobre a primeira parte, que são 5 capítulos. Nós vamos falar sobre olhando para dentro, entendendo minhas qualidades, aceitando as minhas imperfeições. Meus limites também falam, e mulheres improváveis, corações transformados. Nós vamos estar falando dos 5 capítulos. Eu vou tentar gravar o áudio dos 5 capítulos também para poder ajudar. Se minha gripe me ajudar a melhorar, eu consigo gravar. E vou gravar o quanto antes também, tá? Eu tenho intenção de ter o audiobook do meu livro, porque eu gosto muito de audiobook. E eu espero que vocês estejam comigo nesse mergulhar da sua identidade para você encontrar o seu DNA, tá bom? Essa é a nossa introdução do nosso livro de hoje. Espero que vocês apreciem e se encontrem, se reencontrem e não se reinvente, porque tudo que o Senhor precisa, Ele já colocou em você. Basta a gente só alinhar isso. Amém?